Eu acabei de ver Frieren, mais ou menos uns 10 minutos atrás, então eu quis aproveitar que tá tudo fresco na minha mente e falar sobre essa experiência incrível que foi assistir esse anime. Porque quando eu assisti eu não sabia nada sobre, e eu sempre ouvi falar que era muito bom, que era muito bom, que era muito bom. E eu não vou mentir que eu fui tentar assistir uma vez e eu fiquei com muito pé atrás, porque teve aquela parada do My Anime List e ele ter superado o Fullmetal. E eu gosto muito de Fullmetal. Eu fiquei, não vou assistir esse trem não. Eu tirou meu Fullmetal de lá. Que é uma coisa muito besta, eu nunca tinha ligado pra My Anime List na minha vida, eu não tenho nem conta e eu deveria ter pra começar a anotar tudo. Mas que experiência incrível que foi assistir. Não só porque eu tento ligar muito às coisas criativas que eu gosto de fazer, como RPG, jogo, escrita, mas como uma experiência como um todo. Eu não consigo ver um defeito. Com certeza tem, mas eu não consigo pensar em um defeito que eu vi em Frieren. Toda a jornada que você vê, não só a própria Frieren, mas todos os personagens ao redor dela crescendo, é, cara, simplesmente perfeito. Eu não sei como a segunda temporada tá. Até o momento da gravação desse vídeo só tem 4 episódios e eu não gosto de ficar assistindo picado, eu prefiro esperar lançar tudo e assistir de uma vez. Mas você vê a Frieren nos primeiros episódios, assim, fria, igual um bloco de pedra, e ela lentamente se abrindo, principalmente com a Fern, o Stark, infelizmente não teve tanto desenvolvimento, além das cenas iniciais dele, percebendo o quão forte ele é como um guerreiro, tanto mental quanto força mesmo, é lindo demais. É tipo assim, uma das melhores coisas que eu já vi. Eu não tenho muita comparação de personagens que já viveram muito tempo e não sabem lidar com imortalidade. Imortalidade assim, né? Não sei se ela é imortal mesmo, mas enfim. Mas é lindo a maneira com que ela vai passar por uma situação e aí logo ela lembra de uma situação que ela já passou parecida com o antigo grupo de guerreiros dela. Com Himmel, com Heisen, com... Calma. Himmel, Heisen... Esqueci. Calma, eu acabei de assistir o trem e já esqueci. É o Himmel, é o Heisen... Enfim, enfim. Só sei que é muito legal você ver que ela aprende com os próprios erros, que às vezes não são erros. Se ponha na cabeça de uma pessoa que não tem esse instinto humano de ser criativo, de ter que viver todo dia sabendo que esse pode ser o seu último dia e que quase qualquer coisa nesse mundo mágico que eles vivem podem acabar com a sua vida. Os elfos, na Frieren, no caso, não precisa pensar nisso. Ela pode dedicar 50 anos para um feitiço de fazer adubo se ela quiser, e tá tudo bem, se uma pessoa fazer isso por 50 anos, ela dificilmente vai conseguir ir muito longe e também, né, ela vai desperdiçar a vida toda por uma coisa inútil. Então, é muito bom a gente ver como ela muda, ela se adapta. Aquela cena final no último episódio, dela despedindo rápida das duas menininhas lá do gelo e da água e depois ela tendo essa lembrança do porquê que o herói não gostava de fazer despedidas tristes, pra mim foi uma maneira perfeita de acabar com a série. E todo mundo de Frieren também é muito legal, é muito divertido, porque onde eles passam, você consegue ver que os heróis tiveram um impacto real. E aí essa parte eu acabo ligando muito com o RPG, essa questão da agência dos jogadores e o quanto as ações deles precisam ter consequências no mundo para que o mundo seja vivo. Não só as ações deles, mas como a gente vê a história normalmente pela lente deles, as ações que eles fazem precisam fazer sentido para o mundo. E aí você vê que a maioria das pessoas dessa nova geração de magos, né, eles foram de alguma forma influenciados pelo grupo dos heróis principais, principalmente pelo o grande herói, o Himmel. Ele tem esse arquétipo todo de ser um herói grandioso e é muito bem feito. Ele não é só um cara bom porque ele é bom e pronto, um protagonista genérico, bonzinho, que só quer fazer o bem, só quer ajudar os outros. Não, ele tem camadas, ele é falho, ele tem medo e nem sempre ele vai ser aquele estereótipo padrão de herói bonzinho que é simplesmente invencível. Ele também é um humano. Ele viveu como um grande humano e morreu como um humano qualquer, velho. E, cara, realmente eu assisti e eu não botava tanta fé que ia ser tão bom. Eu acabei de assistir, sabe quando você vê uma coisa, assiste, joga, consome uma obra que é tão boa que você fica, mano, como que eu vou assistir algo agora?
como que eu vou gostar de algo já que a barra subiu tanto, sabe? Até no último arco eu fiquei meio receoso na parte dos testes dos magos para eles virarem um mago nível 1, porque até então a gente não tinha muitos personagens na obra. E aí a gente abriu um leque de dezenas de personagens e cada personagem teve seu momentinho de brilhar, de mostrar, ok, eu sou um mago, eu sou um humano, eu tenho erros, mas eu lido com eles e eu sigo. E a gente já não tem tempinho pra ter essas picuinhas infantis, sabe? De um personagemzinho chato. Então, pô, a escolha dos magos nível 1. Acho que a única pessoa que ali eu fico meio assim, mas acho que não teve tanto tempo de tela, é aquela maga que conseguia ler o poder de alguém conseguir ser controlado ou não. De resto, pra mim foi tipo perfeito, perfeito executado aquela cena. Todos que estão lá, todos que viraram nível 1 merecem ser nível 1 de verdade. E a Ferne também é uma personagem muito legal. Ver ela sempre honrando as palavras do mestre dela e depois da nova mestre. Nossa, eu realmente esqueci o nome do carinha. Calma. Eu vou ter que pesquisar isso. É... Vamos lá. Eu acabei de assistir. Tem, tipo, 10 minutos que eu levantei da cama e vim gravar esse vídeo. Mano, puta que pariu. Que coisa horrível. Vamos lá. Haiter, isso. Ela, como na parte do cajado, era um último presente que ela tinha do Haiter. Uma coisa mais simbólica que acompanha ela desde criança. O cajado dela tava há mais tempo com ela do que a Frieren tava com ela. E aí, essa briguinha das duas. Assim como o Haiter fala, se ela pode ser meio fria, mas ela sempre compensa, ela sempre se preocupa muito. E é isso que a gente quer numa obra. A gente quer pessoas, a gente quer ver pessoas que erram, que não são aquelas pessoas bonzonas que sabem de tudo. E lógico que isso é um arquétipo de personagem também que é importante de se ter numa obra, de se trabalhar. Mas a gente tem personagens humanos que erram, voltam atrás e corrigem os seus erros. E é lindo. É assim, você assiste. É um universo que eu gosto muito, essa parada mais medievalzinha, magias, algo mais antigo, Idade Média. Então eu sou suspeito pra falar, mas você vê isso, que é um mundo tão legal, combinado com essas características, para mim você tem um prato cheio de qualidade em todos os sentidos possíveis. Eu amei assistir Frieren, foi muito bom. Ainda não falo que é melhor que Fullmetal, mas porque eu não gosto de ficar fazendo essas comparações e pra mim é uma comparação que não vale também, porque são duas coisas muito diferentes uma da outra. São duas obras que abordam coisas muito diferentes. Eu acho que a comparação, a título de comparação, ok, você pode fazer, mas você não vai ir muito longe porque não são duas coisas que precisam ser comparadas. E é até difícil você pensar em algo para ser comparado a Frieren. Eu não tenho um repertório tão bom desse tipo de anime, vamos dizer assim, mais introspectiva, mais como se fosse um slice of life, porque Frieren não é um anime de shounenzinho, batalhinha, guerrinhas. Também não acho que é considerado um anime mais seinen, igual eu já vi algumas pessoas falarem antes de eu assistir. O que me fez criar um pouco de preconceito, não vou mentir, porque eu achei que ia ser muito, vamos tentar fazer soar profundo sem ser profundo, mas não, é profundo. É bem mais do que aparenta ser. Então, se você nunca assistiu Frieren, assista. É uma das melhores obras que eu já comentei, que eu já assisti, com certeza, e eu quero comentar mais sobre. Eu só queria registrar esse impacto de ter finalmente finalizado. Eu quero procurar o material original também para ler, para ver as diferenças. Eu já vi que já comentaram comigo que o mangá é um pouco mais rico em algumas coisas, então eu quero realmente ler, quero entender de onde isso tudo veio. E ver traço também, eu nunca vi nenhum painel do mangá, e o anime ele é muito bonito. Ele tem uma animação simples, mas quando ela precisa ser um pouco mais dinâmica, mais acelerada, ela é muito bonita. Então, vale a pena, por favor, assistam Frieren. É absolutamente incrível.